Shabbat Shalom para você que nos ouve nessa hora. Nós estamos aqui ao vivo no Shabbat Shalom, que é o programa que vai ao ar todo sábado, o dia do Senhor, o dia que o Eterno de Israel pediu para que o seu povo guardasse, para que o seu povo pudesse santificar esse dia ao Senhor, esse dia que já é santificado pelo próprio Deus. Então, o Shabbat Shalom é esse programa onde nós buscamos a presença do Eterno, dando a Ele, um período de busca, e a nossa intenção, como eu já falei, é ajudar você nesse período de busca ao Senhor. Então hoje, mais uma vez, nós vamos estar transmitindo a Parashá aqui desse programa. Então você vai ficar aí conosco, prepara seu papel, sua caneta, eu vou te dar um tempo para isso. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Vamos buscar a face do Eterno. Amém? Daqui a pouco nós voltamos já com um estudo da Parashá, que é a porção semanal que nós vamos estudar da Torá, a lei do Senhor. Eu aguardo você. Shalom, shalom. Semente plantar
nunca mais prisão. A Sião nós voltamos do cativeiro para sempre. De risos a boca se encheu, nossos lábios com muitas canções. Quem com lágrimas sua semente plantar, com alegria e grandes frutos voltará. E as ações iniciam com muito fervor. Grandes coisas fez a estes o Senhor. O Senhor, O Senhor, sua boca se encheram, nossos lábios com muitas canções. Quem com lágrimas sua semente plantar, com alegria e grandes frutos voltará. Risos a boca se encheram, muitas canções, lábios com muitas canções. Quem com lágrimas sua semente plantar, com alegria e grandes frutos Glória a Deus, nós somos esse povo, nós somos um povo que o Senhor encheu a nossa boca de riso e o nosso coração de alegria. Por isso nós somos alegres, porque o Eterno, Ele nos guardou, Ele nos livrou. Então nós vamos começar agora aqui o estudo da Paraxá, né, desta semana. O apóstolo está aqui e vai trazer para você as referências, os capítulos que nós vamos estudar da Torá do Senhor. Amém. Shabbat Shalom a todos que estão nos ouvindo, você de longe, você de perto, você que tem nos acompanhado. Um ótimo sábado de paz na presença do Eterno. Quero saudar você também com Hag Sameach. Nós estamos no último dia de Pessa e nós vamos fazer o estudo da Paraxá de número 30, que tem por nome Kedoshim, Povo Santo. Essa Paraxá começa no capítulo 19 do livro de Levítico, a partir do versículo 1, e vai até o capítulo 20, versículo 27 do mesmo livro. São somente 2 capítulos, é uma paraxá muito curta, porque ela é lida juntamente com a paraxá Aharei-Mot. Só que como estamos num ano irregular, né, um ano bissexto, ela é lida separadamente. Bom, a paraxá Kedoshim, ela cai como uma luva, posso dizer assim, porque nessa última semana de Pessa, né, já estamos praticamente encerrando, é uma semana onde não se encontra fermento nas nossas casas, é uma semana de limpeza, não somente uma limpeza espiritual, mas uma limpeza física também na nossa casa, enfim, retirar tudo aquilo que é influência, né, mundana referente ao fermento, referente aos hametz,
né? Então é uma semana de muita limpeza, né? Em tudo que temos, em tudo que somos. E nessa paraxá vem falando logo o que? De povo santo, na semana de Páscoa. É uma semana onde o Senhor separa o seu povo para a saída do Egito, né? O povo já saiu do Egito na semana passada, só trazendo a memória, a história, mas estamos num processo de saída do Egito e o Egito também saindo de nós. Então a Paraxá Kedoshim, ela vem trazer diretrizes de santidade para o povo de Deus. Porque não adianta nós atravessarmos o Mar Vermelho, não adianta nós atravessarmos as nossas dificuldades se ficamos com pendências do Egito ainda. Se ficamos ainda com práticas da terra da escuridão. Então logo no início da Paraxá, no capítulo 19, o Senhor vem dizendo, fale o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, fale a toda a comunidade de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Então a Paraxá ela já começa já falando de santidade, uma ordem de Deus para que o povo dele seja santo como ele é. Então o Senhor, além dele deixar essa ordem, ele já vai esmiuçando como que seria essa santidade, como que o povo deveria andar em santidade para que o povo fosse ou andasse em santidade como ele é. Então, nós vemos um conjunto de regras de santidade para que o povo andasse em santidade. No capítulo 20, nós podemos ver aquele que se volta contra os espíritos, os feiticeiros, aqueles que oferecem os filhos a Moloque ou a Moleque, as relações sexuais entre família, que o Senhor traz isso mais uma vez, como trouxe em algumas paraxás anteriores, e finalizando, o Senhor vem trazendo uma distinção de animais puros e impuros. O Senhor também fecha a paraxá dizendo, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para pertencerem a mim. Então a Paraxá Kedoshim é uma chamada de Deus para o seu povo. É uma chamada de santidade, não é um convite, é uma chamada, é uma ordenança de Deus para que o povo ande em santidade. Então eu quero deixar logo primeiramente que a Paraxá começa dizendo sobre santidade e o que está englobando a santidade nessa porção é o Shabat. Se nós olharmos no versículo 3, ele vem trazendo cada um de vocês reverenciará seu pai, sua mãe, e vocês guardarão os meus sábados. Muito interessante, né, essa questão, porque eu costumo dizer que Deus, ele gosta assim de como se ele estivesse nos cutucando algumas vezes, né? Olha só como Deus diz, respeitem cada um de vocês a sua mãe e o seu pai e guardem os meus sábados. Ou seja, por que Deus colocou esse guardar o sábado justamente quando ele fala sobre pai e mãe, sobre respeitar pai e mãe? A gente vê lá que nos 10 mandamentos que a gente lê, a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe. Então o Senhor ele está fazendo a menção dessa honra, quando ele fala aqui para que venhamos guardar. E eu acho interessante, eu vejo que Deus está cutucando o povo aqui, vou usar essa palavra, porque quantas pessoas falam tanto sobre o respeito do pai, o respeito da mãe, né? Eu estou usando esse tom de voz aqui, não que não tenha que ser respeitado, tem que ser, é mandamento também, a honra ao pai e à mãe, mas é que às vezes as pessoas primam por um lado e esquecem o outro. Eu respeito tanto meu pai, eu respeito tanto a minha mãe, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, mas eu não honro o dia do Senhor, mas eu não respeito o dia do Senhor. Então eu acho interessante que Deus tenha colocado aqui justamente
com o respeito ao pai e à mãe, até porque essa semana mesmo eu falava sobre isso, porque nós que somos líderes, eu tenho visto uma dificuldade muito grande nesses dias em você pastorear os jovens, pastorear os filhos. Por quê? Porque quando esses filhos não têm os pais na igreja, né, é mais fácil deles seguirem a orientação do seu pastor. Mas quando possuem, eu até disse, olha, líderes, não venham competir com os pais, porque eles vão ouvir os pais. E o Senhor diz aqui, olha, vocês têm que respeitar o pai e a mãe, mas têm que respeitar o meu sábado também. Sábado é lei. E isso quer dizer o quê? Que você tem que respeitar o pai e a mãe, mas você não pode, em detrimento de um, largar outro. Né? Então eu percebo que é isso que Deus está querendo falar para a gente aqui. Amém. Lembrando, queridos, que santidade requer um conjunto de regras a ser praticados não espiritualmente somente, mas são regras materiais, são regras para si. Santidade é colocar tudo no seu devido lugar e velar para que essas coisas permaneçam no seu devido lugar. Então, diferente do que às vezes alguns imaginam ou creem que a santidade está somente a um ato de ir ao culto, ou somente orar, buscar muito, ler muito a Bíblia. Não. Santidade está ligada a uma prática da palavra de Deus que Ele mesmo deixou aqui. Então veja bem que a Parashá Kedoshim ela vai trazer um conjunto de regras da seguinte forma. Cuidado com o respeito mútuo para com a sua liderança, que está colocando aqui os pais, o dia do Senhor, o Shabat. Ele vai estar falando de oferta, né? Sim. Como que se pratica a oferta, como se é o rito, enfim, ali da oferta. Ele vai falar de não roubar, nem mentir para os outros. Então, queridos, é tudo um conjunto assim prático e simples, não tem dificuldade. Né? Ele vem trazendo aqui a questão de não ser injusto ao julgar. Então, o que isso traz para a gente? Que nós temos que julgar, sim. Exatamente. Temos que julgar. Enquanto eu lia aqui, né, Levítico, capítulo 19, foi o que mais me chamou a atenção. Porque hoje em dia a gente vê tantas frases de efeito, né, chamadas assim, e essas frases de efeito, na sua grande maioria, elas estão totalmente contrário à lei do Senhor. E o povo de Deus precisa estar muito atento a isso. Eu vejo nas redes sociais aí um número muito grande de compartilhamento de frases. Ontem mesmo eu vi algo e me deu vontade de fazer um comentário lá, mas eu não fiz não, porque infelizmente às vezes a gente faz e o nosso irmão acha que a gente está indo contra ele, né? E a gente não está indo contra ele, mas a gente está indo em defesa do evangelho, em defesa da palavra pura, porque a lei do Senhor, ela é pura. A lei Amém. Do Senhor, ela é santa, Amém. Né? Então a gente está indo contra a corrupção que querem fazer com a lei de Deus, né? Então isso assim, eu tenho visto demais e na grande maioria das vezes é contrário. Justamente sobre essa questão do julgamento, né? Olha, não julgue, aquela questão até que o apóstolo fala muito, a igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. A igreja já é um hospital, ela não precisa ser mais hospital, não. A igreja já é um hospital porque o próprio Yeshua disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então nós precisamos dele sim, né? É ele que nos cura. É ele que sara, né, todas as nossas feridas, as nossas mazelas. Nós precisamos dele e ele é o suficiente. Então a igreja não precisa ser mais hospital, não. Porque a igreja não precisa de mais médicos, porque nós já temos o médico dos médicos, nós já temos o Senhor. Agora a igreja, ela é também um tribunal, sim, queira você ou não. A igreja é um tribunal porque a própria palavra do Senhor diz isso. E o apóstolo vai dizer aí para você agora, com certeza você vai entender à luz da Torá do Senhor. Amém.
Quando o versículo 15 diz: não sejam injustos ao julgar, né, ele vem trazendo: não demonstrem parcialidade pelo pobre, tampouco usem de deferência para com o poderoso, julguem seu vizinho com justiça. Então, o que é o julgar, né? Quando você está dentro de um contexto como esse da Parashá Kedoshim, o que é o julgar? O julgar, você vai ter que definir o que é o certo e o que é o errado. Queridos, quem anda numa vida de santidade tem que saber julgar o que é certo e o que é errado. É como se fosse o caminho da santidade, vai aparecer também outras vertentes no seu caminho, né, na sua caminhada como crente no Senhor, e você vai ter que julgar qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Tá? Então nós temos que ser muito inteligentes para isso, que nós temos que julgar sim o que é certo e o que é errado, porque senão, queridos, o contexto de santidade ele se perde. Nós temos que discernir o que é isso. A questão de julgar vai falar de discernimento do que é certo e o que é errado. Então, nós como pais, por exemplo, você como pai, você como um professor, de repente você como um chefe que está orientando de repente seus subordinados, você não vai ter que julgar: olha, não faça por esse lado porque aqui é errado. Nós como pais, nós julgamos nossos filhos: olha, não vá por esse caminho, siga pelo caminho certo. Tudo, querido, é um julgamento. Tudo nós temos que saber julgar. Você pode de repente questionar o seguinte: mas Yeshua disse que nós não devemos julgar para sermos julgados. Queridos, nós não devemos... Quando Yeshua diz isso, ele está querendo dizer o quê? Se eu julgo alguém, eu estou me abrindo para que a pessoa também me julgue. É isso que Yeshua está querendo dizer. Ele não está dizendo que nós não devemos julgar nada. Não, nós temos que julgar sim. Porque onde não se tem um julgamento, querido, tudo vai se perdendo. As pessoas vão fazendo as coisas de qualquer maneira. Então, a partir do momento que Yeshua diz: não julguem para que não sejam julgados, é da seguinte forma: se eu julgar o meu irmão sobre algum caminho errado que ele está traçando, ou sobre o estilo de vida que ele está levando, isso dá uma abertura para que ele me julgue também. Então, eu preciso andar alinhado para que, se o meu irmão me julgar, não virá sobre mim uma condenação. Então é isso que Yeshua estava trazendo. Tanto que esse versículo ele vem trazendo o quê? Não demonstre parcialidade. Ele está trazendo: seja centrado no seu julgamento. Exatamente. Inclusive, até com o complemento da frase de Yeshua, a gente entende o que ele estava querendo dizer. Na verdade, ele estava querendo falar sobre o rigor, né, que Sim. você utilizaria nesse julgamento. Tanto que ele fala: porque com a mesma medida que julgardes, vós também sereis julgados. Então ele estava falando sobre esse rigor, que é justamente porque as palavras de Yeshua estavam todas baseadas na Torá do Senhor. E é justamente o que esse versículo fala, porque ele fala o quê? Não cometam injustiça num julgamento, ou seja, né, você tem que julgar com justiça e não com rigor. Julgar com justiça é uma coisa, julgar com rigor é outra coisa. E é interessante porque ele fala que não favoreçam os pobres. Ou seja, é aquela vez que você ouve uma história e aí você olha para um assim e fala: essa é a parte mais fraca que eu acho dessa história. Aí eu vou e quero favorecer a ele no meu julgamento. Não, a palavra de Deus fala isso para você: não favoreçam os pobres. Está falando aqui de quê? De julgamento. Sim. Nem procurem agradar os grandes, porque aí tem a outra parte também, né? Não, eu vou ficar do lado de fulano, né? Porque fulano, né? Ele é uma pessoa que é grande, tem uma posição, tem uma postura, pode me ajudar, de repente, me favorecer de alguma forma. E a palavra de Deus está dizendo aqui o quê? Julgar com justiça. Ou seja, na hora que você for julgar, você precisa literalmente ser como um juiz. O juiz ele precisa ser imparcial. Ele não pode olhar nem para uma parte nem para outra, ele tem que olhar para o fato.
Você pega o fato e julga esse fato à luz da palavra. Então você não está julgando a pessoa, você está julgando o fato. E julgando o fato, você vai ter que levar para a pessoa, com certeza, né, a solução, a conclusão daquele caso ali, como o juiz quando dá uma sentença. Então você está julgando o fato. Então o próprio Deus fala aqui: não olhe nem para o pobre e nem para o grande, mas julga com justiça o fato. É você pegar o ocorrido, pegar o acontecimento e julgar à luz da palavra, não importando se você vai agradar um e desagradar outro, mas importando que você vai estar alinhado à palavra de Deus. Amém. Lembrando, querido, que o julgar é exatamente o que a apóstola trouxe aqui. Nós não devemos julgar assim o próximo em si, somente o próximo, mas o ato que ele cometeu. Porque exatamente. Se a pessoa comete preste atenção, querido, você que está me ouvindo, você precisa ser deixar que o Espírito Santo ative a sensibilidade dele em você. Veja bem, se uma pessoa comete um pecado, pecado é como se fosse o crime, o erro em si. Então, se essa pessoa ela comete um crime, ela não vai para o hospital, ela tem que ir para o julgamento. Então, nós temos que entender muito bem isso, que não é tudo que se trata no hospital. O hospital se trata quem está doente. Quem infringiu uma lei não vai para o hospital, ela vai para um julgamento. Então aqui o Senhor ele dá ordens para que vemos o quê? A julgar sim, sem parcialidade, sem, como dizem por aí, sem puxar sardinha para um lado nem para o outro, tá? Enfim, não favorecer nem lado A nem lado B. Tá? Então isso é muito importante, porque se eu quero viver uma vida de santidade, eu tenho que saber julgar de uma forma reta, eu tenho que saber julgar de uma forma justa, porque se eu não discernir o que é certo e o que é errado, então eu não tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida religiosa. Eu tenho uma vida simplesmente levada por um dogma humano, que muitas das vezes não é o próximo que cria, que eu mesmo crio. Então, veja bem, querido, nós precisamos andar em retidão, julgando as coisas. O Senhor mesmo diz: eis que ponho diante de vós 2 caminhos. Nós sempre teremos que julgar alguma coisa, querido. É como se fosse uma escolha. A escolha ou o julgamento errado que eu faço vai me levar para o caminho da perdição. A escolha certa, eu julgar com santidade, vai me levar até a eternidade. Então, veja bem que o Senhor, ele depois vem trazendo aqui sobre uma questão muito interessante que nós vemos hoje, que é o seguinte: não deixem cruzar o seu gado, cruzar com gado de outra espécie. Ele vem falando isso aqui de uma maneira que nós vemos hoje o cruzamento de diversos tipos de espécie de gado, tá? O que isso vem trazendo? Uma mistura, tá, nos relacionamentos entre animais. Tá? Nós vemos aqui a não semear no campo com 2 tipos diferentes de grãos. Ele vem trazendo também esse contexto de quê? O que nós vemos hoje? Vários tipos de animais que não são naturais, é uma produção humana. O que nós vemos hoje? Vários tipos de grãos que são, queria que a apóstola me ajudasse aqui, aqueles grãos que são transgênicos, né? Porque é uma modificação do gene que o Senhor criou. Então, queridos, toda vez que o homem ele sai do contexto de santidade, algo na essência dele também foi modificado. Interessante é que, como o apóstolo falou, essa paraxá, ela vem, Levítico, né? É santidade, Levítico é separação, né? Então, todas as paraxás de Levítico, a gente sempre vai bater nesse ponto da santidade, porque é o próprio Deus que sempre vem no início e no final falando sobre santidade. E a gente vê que essa porção, pena que a gente não vai ter tempo para tratar de tudo que tem nessa porção. Talvez a gente possa fazer 2 blocos, né? 2 blocos de programa para tratar, porque daqui a pouco a gente está aí com 15 minutos para terminar e a gente não vai dar para falar tudo. Por quê? Porque é de uma riqueza muito grande. Existem assuntos aqui diversos e o que a gente precisa entender
é que todos esses assuntos estão embutidos na santidade. Então aqui vai falar de guardar sábado, aqui vai falar de mistura, aqui vai falar de julgamento, aqui vai falar de calúnia, aqui vai falar de você não guardar rancor contra o seu irmão, que isso aqui, se a gente for entrar nisso, né, não acaba hoje o nosso estudo. Aqui está falando de obedecer às leis do Senhor, aqui está falando da famosa tatuagem. Então a gente tem aqui uma gama, uma diversidade, né, de assuntos, mas o que eu quero trazer para você, né, tá falando sobre não comer sangue, tá falando sobre não praticar adivinhação, tá falando de muita coisa, mas o que eu quero que você entenda é que todos esses assuntos estão englobados dentro da santidade, ou seja, se Deus fala sede santo e ele vem falando de todos esses assuntos depois para você não fazer, é porque quando você escolhe não fazer, você está se santificando ao Senhor. Amém. Eu quero me ater, querido, como a apóstola diz, a Paraxá ela tem vários assuntos que nós podemos extrair. Ela tem uma riqueza muito grande de ensino, de conteúdo, enfim. Mas eu quero me ater aqui justamente na questão que nós estamos vivendo esses dias de Pêssah, já de Ázimos, na questão do julgar. Por que essa questão do julgamento em si? Porque eu posso tirar me ater no versículo 15 e trabalhar tanto antes como depois dele. Veja bem que o Senhor ele vem dizendo no versículo 23 o seguinte: quando entrarem na terra e plantarem vários tipos de árvores frutíferas, vocês deverão considerar-lhes o fruto como algo proibido por 3 anos. Eles serão proibidos, não comam. No 4º ano, todo fruto será consagrado ao louvor de Deus. No 5º, porém, poderão comer seu fruto para que produzam ainda mais para vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Glória a Deus. A partir do versículo 23 que você está lendo, né? Isso. 19, a partir do versículo 23. Isso. O que acontece, queridos? Se nós soubermos julgar à luz da palavra de Deus, nós vamos viver muito bem nessa terra. O que nós vemos hoje? Uma produção, né, em larga escala, muito grande, onde se planta hoje e daqui a um mês a fruta já está boa, né, entre aspas, para se comer, né? É tudo muito rápido, é tudo muito... de uma forma onde tudo tem que ser feito para atender às demandas. Então veja bem que nós temos que julgar todas as coisas. Nós temos que saber ver o que é certo e o que é errado, né? Ele vem dizendo, olha, não pratiquem adivinhação. Ele vem dizendo, esteja com os seus olhos fixos no plantio. Porque, olha, em 1 ano você tem que fazer tal coisa. Depois de X anos você tem que fazer outra coisa. Somente no 5º ano é que você pode comer. Então veja bem que o Senhor ele vem trazendo um conjunto de regras para que nós é que temos que ver se é certo ou se é errado. Tá? Então, veja bem que o Senhor ele vem trazendo na Paraxá Kedoshim mais uma vez... não comer sangue. Então, parece ser algo repetitivo, querido. Parece ser algo até um pouco tediante, mas o Senhor ele vem trazendo algo muito específico sobre sangue, sobre o sábado. Tá? Ele vem trazendo, preste bem atenção que no versículo 30 ele fala de guardar o sábado mais uma vez. Preste atenção que ele diz, olha, guarde meu sábado, reverencie o meu santuário. Eu já falei isso numa outra paraxá, que o sábado está ligado ao santuário, e o santuário ao sábado. Então, querido, mais uma vez eu volto a dizer, não é o domingo. O templo em si, a igreja, está ligada ao sábado, e o sábado está ligado à igreja, de uma forma muito forte, tá? Eu não sei se a apóstola vai querer trazer algo aqui, mas eu não vou me ater muito à questão da tatuagem, porque é algo assim muito explícito, né? Está dizendo de uma forma que é muito forte, porque, queridos, você
pode, de repente, puxar outras linhas doutrinárias, ter muitos achismos, mas a Bíblia está dizendo: não arranquem pedaço da sua carne quando alguém morrer, nem se tatuem, eu sou o Senhor. O que a palavra de Deus está querendo dizer isso? Eu sou o Senhor, ponto, acabou. Não tem o que, Deus não tem o que explicar com relação a isso. Nós temos que ver que existem mandamentos que o Senhor traz à luz, traz aqui na palavra, mas Ele não explica. Tá? Existem mandamentos que o Senhor vai explicando o porquê, mas a questão da tatuagem, querido, não tem explicação. É soberania de Deus. É como um pai diz para o seu filho: faz porque eu sou seu pai, estou mandando, e ponto final. Acabou. Então a questão da tatuagem é um mandamento onde o Senhor diz: não se tatuem, eu sou o Senhor. É soberania de Deus. Sim, não tem mesmo o que acrescentar, tá muito, sim, não, né? Tá muito explícito, mas eu quero só fazer um adendo. Por quê? Para ajudar você, porque a gente está aqui em estudos de Paraxá. Isso aqui não é debate, hoje não é debate, nós estamos aqui em estudos de Paraxá, sabe? É uma concentração, é uma busca ao Senhor, mas eu sei que como a gente está compartilhando com você essa Paraxá, estamos aqui ao vivo, inclusive, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta que vai aparecer no chat aqui para nós. Eu só queria falar, né, porque existe aquelas linhas doutrinárias que fala sobre Apocalipse lá, quando diz que, mas na coxa de Yeshua está escrito, né, Rei dos Reis, e a gente sabe que a versão original não é isso, não é na coxa, é no manto dele, e inclusive algumas versões, por exemplo, a Bíblia que eu uso, como foram fazer, né, aqui, sabe qual é a verdade, eles colocaram no seu manto e na sua coxa. As versões mais antigas que a gente tem aí do Almeida, está escrito somente na coxa. As versões internacionais como a minha, está escrito no seu manto e na sua coxa, e a versão, né, hebraica, a original, está escrito no seu manto, porque Yeshua jamais iria ferir a lei do Senhor, e o apóstolo já explicou sobre isso, sobre o talit lá, que está escrito a bênção, está escrito lá o rei, Rei dos Reis, e aí se você quiser saber mais, você vai fazer a escola do Shofar conosco, que você vai entender aí. Vamos voltar para o nosso estudo, mas só para dizer isso para você. Então, se você falar assim, poxa, mas onde está escrito isso na palavra de Deus? Hoje você está tendo a oportunidade de nós estudarmos a Paraxá aqui juntos, e você saber que Levítico, capítulo 19, versículo 28, fala aí sobre a proibição das tatuagens. Amém. Lembrando, querido, mais uma vez, que a Bíblia ela é um conjunto de prática, não somente de teoria. E é muito lindo porque o Senhor, Ele cuida de todos. O Senhor, quando Ele traz regras, Ele traz para os pequenos, para os grandes, para os novos, para os idosos, enfim, para os que têm dinheiro, para os que não têm dinheiro. O Senhor, Ele traz a sua palavra à luz de todos. E é lindo porque no versículo 32, o Senhor ele vem dizendo: levante-se na presença da pessoa com cabelos grisalhos, né? No capítulo 19, 32. Mostrem respeito pelos idosos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Mais uma vez ele vem dizendo aqui uma ordem e muita soberania, né? É o respeito para com os mais velhos que de uma forma massiva, hoje a gente não vê muito, né? Quando um idoso, quando alguém vai chamar a atenção de uma criança ou de um adolescente, nós não vemos mais isso. Eu não sei você que está me ouvindo, mas eu sou da época de que quando era criança brincando na rua, e a senhora apontava lá na esquina, voltando da feira com as bolsas, nós parávamos de brincar, ajudávamos a carregar a bolsa até na casa dela e sem intenção nenhuma, sem intenção de ganhar uma moeda, um dinheiro ou um agrado, mas pelo simples fato de ter o respeito pelos mais velhos. Eu sou do tempo em que se estivesse no ônibus e sentado e estivesse um idoso, nós teríamos que levantar para que o idoso sente. E hoje nós vemos crianças, enfim, adolescentes, jovens, cheios de saúde, sentados, e muitos idosos, às vezes, mulheres grávidas, em pé no ônibus. Então, queridos, são
coisas, né, que até nos nossos debates, princípios são imutáveis. Isso é um princípio que o Senhor deixou para não ser mudado. Respeito para com os mais velhos. Hoje, se um idoso for chamar a atenção de um jovem, ele tem que tomar muito cuidado, senão ele pode até apanhar, ele pode tomar uma surra. Porque o conceito de respeito para com os mais velhos, isso se foi. Isso inclusive dentro da igreja, porque muitas das vezes, querido, o pastor ou o apóstolo, o bispo, ele pode ser até mais novo do que a ovelha, mas ele é um líder. E muitas das vezes, os cabelos brancos do pastor não é pela idade, não. São pelos problemas, são pelas preocupações. Pelo excesso, até eu posso dizer, excesso de zelo pela obra. Então, ele está numa posição ali, como uma posição dessa, levantar a cabeça, ter respeito pelo seu pastor, ter respeito pelo seu apóstolo, pelo líder que está ali à sua frente. Porque, querida, é uma pessoa que já galgou uma experiência muito, mas muito à frente, de repente, de você ou de uma outra pessoa. Então, respeite os mais velhos, respeite a sua liderança, respeite quando você vê alguém de cabelo branco, querido, respeite. Porque apesar de ele não ter, às vezes, muita idade, mas a quilometragem, só o que ele já passou, é muita coisa, é muita experiência. Tá? Então veja bem que no finalzinho do capítulo 19 de Levítico, o Senhor ele vem trazendo mais uma vez a questão de julgamento, apóstolo, porque ele vem trazendo assim, ó, no versículo 35, não sejam desonestos quando aferirem comprimento, peso, capacidade. Ele vem dizendo para não usar balanças desonestas, ele está dizendo para usar balanço honesto, peso honesto, medida, tudo honesto. O que é isso? É julgamento. Isso é julgamento. Isso é você usar o que? Tudo certo para justamente você não se perder naquilo que você está fazendo. Então o Senhor ele vem trazendo assim, eu não ser desonesto, eu não ser injusto, porque eu vou estar roubando o outro. O que é isso? Isso é eu estar me abrindo para que de uma brecha maligna na minha vida. Tanto que o último versículo 37 vem dizendo, guardem todos os meus regulamentos e regras e cumpram. Eu sou o Senhor. Sempre a soberania de Deus está sobre a vida da pessoa. Amém, amém, amém. Nós estamos chegando ao final aqui desse primeiro bloco. Apóstolo, vai fazer algum adendo sobre o capítulo 20? Sim. Ok, então nós vamos voltar aqui, tá bom? Mas você vai ver aí um outro bloco do programa e nós vamos voltar para a gente fazer menção do capítulo 20 da Torá do Senhor no livro de Levítico. Nós estamos estudando nessa manhã.